Josué 24:15, só a parte final. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode se conformar em servir ao Senhor sem a tua casa. Você não pode. Família abençoada é família feliz. Família abençoada é família que tem a graça do Senhor. Família abençoada é tudo que nós precisamos. Eu sempre disse para mim e para Deus, que graça teria eu ir para o céu sem a minha família. Seria uma frustração enorme. Ah, pastor, mas lá no céu a gente não vai saber quem foi. Tudo bem, a gente tem algumas conjecturas, não dá para saber, lógico, mas ninguém vai ter tristeza do céu, então quem for para o céu não vai ficar lembrando de coisa ruim. Mas a frustração é agora. Eu pensar agora, puxa, como é que eu vou, se eu gerei uma família, como é que eu vou para o céu sem essa família? É terrível pensar dessa forma. Então agora, nesse mundo, a gente se sente muito frustrado só em pensar. Então a nossa família é a nossa prioridade. Se tem uma prioridade na tua vida, é a tua família. Tua família é mais importante do que tudo. Excetuando Deus, que é grande, maravilhoso, santo, perfeito, a nossa família é mais importante do que o nosso trabalho, é mais importante do que os nossos negócios, é mais importante do que até a igreja. Nem a igreja é superior à família. A família é a coisa mais importante que Deus se deu. Essas pessoas com quem você convive diariamente, constantemente, é tudo para você. Por isso você tem que orar pelos teus filhos, teus netos, tua mulher, teu marido o tempo todo. Teus pais também, né? Então, a família é tudo. A família é tudo. Nós temos que valorizar sobremaneira a nossa família. Nós não podemos deixar de lado em nenhum momento. Não desista. Você está com alguém da tua família com problema, está criando dificuldade, mas não desista. Se você desistir, quem vai amparar a tua família? Se você tem um filho com problema ou uma filha e você desiste, a pessoa perdeu toda a esperança. Você é a esperança da tua casa. Possivelmente a única esperança da tua família. Então, abençoa a tua família. Abençoa. Nesse versículo que nós lemos, veja bem, Josué tinha entrado na terra prometida, depois de alguns anos ali guerreando, pelo menos 5 anos foi a batalha, depois teve mais algum tempo conquistando a terra. Josué chegou para ele e falou assim: olha, você deve escolher a quem servir, se aos deuses dessa terra, se aos deuses de onde vocês vieram. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Nós não queremos os deuses do Egito, não queremos os deuses dos cananeus. Nós escolhemos servir ao Senhor. E vocês escolhem a quem servir. Depois da conquista, Josué, que era o líder, não obrigou não. Nós não podemos obrigar ninguém a servir a Deus, porque servir a Deus é a melhor coisa deste mundo. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que servir a Deus. Nós precisamos servir ao Senhor com interesse de coração, continuamente, porque isso é tudo de bom. Servir a Deus é o prazer da nossa vida. Então o Josué, ele vai ser enfático. Ele estava terminando ali a sua obra. As terras já estavam separadas. Cada um tinha ali bens materiais, terra conquistada, mas chegou o momento de ter uma opção forte por Deus ou não. E Josué, ele está terminando a carreira dele com Deus, e melhor do que isso, ele e a família com Deus. Eu e a minha família, eu e o meu povo chegado, eu e a minha casa me canta as aias.
serviremos ao Senhor. Estava na terra prometida, mas que graça teria a terra prometida se não fosse Deus naquele lugar? Não teria graça nenhuma. Então vamos lá. Então, com base no texto, nós vamos pegar o tema da nossa campanha. Diga assim: minha família no altar do Senhor. Feche os olhos um pouquinho, só uns 15 segundos. E diga com a tua boca e com o teu coração. Diga assim, diga sentindo: minha família no altar do Senhor. Você, como eu enfatizei na introdução, você deve desejar muito isso. Deseje de todo o teu coração, tua família no altar do Senhor. Perca muita coisa nessa vida, mas não perca a família. Tenha a família como prioridade. Eu estava pensando aqui em Josué. E por que será que Josué foi enfático com isso? Por que que ele priorizou a família? Ele andava com Moisés. Moisés foi o grande líder daquele povo durante 40 anos. E Moisés ensinou. E Josué estava colocando em prática o que Moisés ensinava. Então vamos lá. Vamos pegar Deuteronômio 6, que é o que conduziu a esse texto. Josué chegou a essa conclusão, aquilo que ele aprendeu com Moisés. Então vamos pegar Josué 6 e vamos meditar ali em alguns versículos. Minha família no altar do Senhor. Diga assim: com fidelidade. Deuteronômio 6,6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então veja bem aqui. Moisés estava ministrando ali ao povo. Moisés estava ensinando o povo. Deuteronômio é o resumo de tudo aquilo que Moisés passara. É o resumo de toda a história do povo judeu, especialmente ali no deserto. E agora Moisés vai ser enfático com relação à família. E ele nesse versículo 6, ele nos leva a pensar: a minha família estará no altar do Senhor se eu for fiel. Porque as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não dá para você passar para frente o que você não tem. Se você quer ser uma bênção para a tua casa, você tem que começar tendo a palavra de Deus no teu coração. Se você não tiver a palavra do Senhor consigo, não terá bênção para você e nem para a tua casa. Você não poderá ensinar o que você não aprendeu, o que você não segue, o que você não tem. Então, se eu quero a minha família no altar, eu preciso começar sendo fiel a Deus. No primeiro momento eu tenho que ser fiel, uma fidelidade constante. Fidelidade a quem? Ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes a gente quer que a família sirva a Deus. E nós estamos sendo fiéis, individualmente falando? Você é fiel ao Senhor? Você medita na Bíblia? Você ora dentro da tua casa? Vai ter oportunidade, pelo menos uma vez de semana, de fazer isso. Você vai cultuar Deus por meia hora dentro de casa. Então, se você conhece essa palavra, e se você pratica a palavra, aí você terá autoridade para abençoar a tua família. A tua família não estará no altar do Senhor se você não for fiel. Muitas vezes, irmãos, a gente prega o que não pratica. Aquela frase, faça o que eu mando e não o que eu faço, isso aí é loucura. O maior ensinamento que nós passamos, eu vou enfatizar nessa mensagem, não é exatamente o que eu falo. Nós precisamos falar, mas sobretudo praticar. Nós precisamos ser fiéis a Deus para termos a nossa família no altar do Senhor. Especialmente os homens, chefe da casa, mas as mulheres caminham juntas. Se o marido e a mulher
não tem fidelidade a Deus, os filhos não terão. Pode, pastor, vão ter? Não vão ter. Mas lá na frente vai converter. Tem os milagres de Deus. Mas normalmente, quem vai gerar a vida com Deus na vida da família é o pai e a mãe. Se você, dentro de casa, está lendo a Bíblia, está citando a Bíblia, se você está orando, você vai influenciar. De alguma maneira você vai influenciar. Se você vem à igreja, tem pessoa que não traz os filhos à igreja e pensa, Deus vai salvá-los. Salvá-los como? Eles não estão na igreja ouvindo, eles não estão recebendo a bênção. Então nós precisamos, irmãos, primeiro precisamos demonstrar toda a nossa fidelidade a Deus. Precisamos ser fiéis. Nós precisamos pegar essa Bíblia Sagrada e vivenciá-la na sua integridade. Precisamos ser fiéis. Na nossa fidelidade, Deus vai abençoar a nossa família. Deus vai agir de uma maneira gloriosa. E Deus quer fazer isso. Vamos aplaudir o Senhor? Minha família no altar do Senhor. Diga assim, com ensinamento. O versículo 7, o Moisés vai dizer, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Lindo isso aqui, né, irmãos? Lindo isso aqui, muito bonito. No versículo anterior ele vai falar essas palavras. Então essas palavras que a liderança da casa precisa guardar com fidelidade, agora, o que vai fazer? Vai ensinar. A família estará no altar do Senhor se a gente ensinar a família a estar no altar do Senhor. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos falar. Primeiramente, cumprir a palavra. Depois, anunciar. Você precisa falar. Precisa até muitas vezes ser inconveniente. O que ele diz ali? Inculcarás. O que é inculcar? Colocar na cabeça, olha aqui, a verdade é essa, você precisa amar a Deus, você precisa fugir do pecado, Jesus é o Salvador, Ele morreu em teu lugar, Ele ressuscitou por você, para você ter uma vida santa. Precisamos ler a Bíblia com a família. O versículo diz que ele vai inculcar, você precisa de maneira sistemática, não é de vez em quando falar a palavra não, porque as crianças estão na internet ouvindo e lendo tantas coisas ruins na televisão, e se a gente não der um contraponto e passar uma palavra abençoadora, o que vai ser? Então nós precisamos inculcar nos filhos as verdades. Inculcar e falar, essa é a verdade, andai nessa verdade. E Moisés aqui, ele vai dizer, a gente tem que falar assentado em casa. Está sentado? Meu filho, a Bíblia diz isso. Você fala da Bíblia para o teu filho? Você lê algum versículo da Bíblia para o teu filho? Meu filho, a Bíblia diz isso, assentado. Essa aqui é a história de Elias, quando ele ressuscitou aquela criança. Comentar. Esse aqui foi Abraão, quando ele deixou a terra que morava para ir. Comentar, falar a palavra, assentado. Além de falar sentado, andando. Você está andando com o teu filho, está indo para a escola? Fala, olha, Deus tem propósito da tua vida. Deus te chamou, tem um céu reservado para você. Vai andando e falando. Quando você vai deitar, você ora com o teu filho. O culto doméstico é bom, eu gosto do culto doméstico da noite. Ora com o teu filho quando o filho vai deitar, você acostumou a pôr a mão na cabeça dele, você vai gastar ali para orar uns 15 segundos. Senhor, abençoa meu filho, dá saúde, proteja, dá bons sonhos. E depois ele vai terminar dizendo o seguinte, e ao levantar. Muitas vezes a criança levanta e a criança não sabe orar, já vai para um lado, vai para o outro. Você tem que orar para ensinar a criança. Tem gente que levanta, não ora nem na mesa do café, irmãos.
Na mesa do café, você vai orar agradecendo e pode abençoar os filhos. Senhor, abençoa meus filhos. Abençoa as aulas. Abençoa a prova que ele terá. Tem gente que não ora. Tem pessoa que deita e levanta do mesmo jeito e vai vivendo. Não fala com Deus. E não abençoa. Isso aqui tudo você vai gastar tempo nenhum. Mas você tem. A gente fala muitas coisas para os filhos. Mas nós precisamos falar sobre Deus e orar. Põe a mão na cabeça. O pai e a mãe têm autoridade. O Isaac orou enganado pelo Jacó e abençoou. É impressionante. O Jacó foi lá e enganou Isaac junto com a Rebeca. Fingiu que era Esaú. Enganou. E o Isaac abençoou. E a bênção ficou com ele. Olha a autoridade que um pai e uma mãe têm. O Jacó enganou o pai e ficou abençoado. O Jacó nasceu depois do Esaú. A Bíblia era para ser o tempo todo Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Esaú era mundano, o Jacó era mais quebrantado, a mãe deu um jeitinho, ele foi lá e recebeu a bênção. Até quando o pai ora enganado, vale. Olha a autoridade que um pai... Se você dirigir uma palavra ruim, você amaldiçoa o filho também. Se você falar bobagem, fica no filho. Mas se você abençoar, abençoa. Você pai, você mãe, você tem autoridade para abençoar. Abençoa o teu filho. Cita a Bíblia para ele, inculca na cabeça dele. E você vai abençoá-lo, você vai ajudá-lo. Você vai ajudá-lo. Ele vai conseguir ser uma pessoa melhor e mais abençoada. Fala e ora. Quando você for orar, não fica orando, não precisa orar 1 hora, ora poucos segundos, mas põe a mão. Você tem 2, 3, coloca a mão, Senhor, abençoa meu filho, dá saúde, proteja, abençoa na escola, abençoa esse. Não vai custar nada para você. E você vai mudar a história do teu filho. Você vai escrever a história do teu filho lá na frente hoje. Hoje, você muda a história do teu filho. Então, minha família no altar do Senhor é com ensinamento. Sem ensinamento não dá. Aplauda o Senhor. Minha família no altar do Senhor. Diga assim, com exemplo. Olha o versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O judeu, irmãos, eles pegavam ali fragmentos do Torá, versículo, e colocava na mão, enrolava na mão e colocava na testa, no frontal. E aquela muitas vezes caía. Quando eu falo no frontal dos olhos, aquele ali ficava muito perto dos olhos, para ele não esquecer. Está na mão, está nos olhos. Mas também aquilo ali era um exemplo. Era um exemplo. Quando o filho olhava para o pai, ele via o pai com parte da palavra de Deus na mão e nos olhos, na cabeça. Aquilo ali era a força do homem, era a visão daquele homem, daquela mulher. Então o pai, o tempo todo, ele estava dando exemplo. A gente ensina mais com exemplo do que com palavras. Exemplo. Qual o exemplo que você consegue passar para a tua casa? Um bom exemplo. O teu filho vê você lendo a Bíblia? O teu filho vê você orando? O teu filho vê você subindo ao templo? Exemplo. Muitas vezes a pessoa fala palavras que não deve. Mau exemplo. Briga demais. Mau exemplo. Ora, bom exemplo. Lê a Bíblia, bom exemplo. Vai à igreja, bom exemplo. Ajuda o próximo com alguma coisa, bom exemplo. Fala bem dos outros, bom exemplo. Senta à mesa para comer. Tem gente que senta à mesa para falar mal dos outros no almoço. Engasga ali, não tem jeito. Péssimo exemplo.
Tem pessoa que senta à mesa agora com o smartphone. Irmão, sabe uma coisa que eu pensei? Todo mundo usa, você não tem como fugir da tecnologia. Mas o diabo, eu não vou acreditar que o diabo inventou o smartphone, né? Seria um exagero. O smartphone vem vindo do telefone. Mas se tem uma coisa que ele sugeriu, que ele pensou o seguinte: a melhor coisa que havia no mundo era a comunhão entre as pessoas depois da comunhão com Deus. Melhor coisa. Se você olhar para o passado, a pessoa vivia em tendas, uma tenda perto da outra. Se você vê um filme do passado, alguma coisa. E as pessoas estavam o tempo todo juntas. Chegava do serviço, tomava um banho, né? Comia alguma coisa, ia na porta da tenda, depois da casa, conversar. 40 anos atrás ainda era assim. A turma saía na frente da casa e conversava. Todas as noites, praticamente. Surgiu a televisão, aí o povo já foi para casa. Já não saiu muito, não, ficou ali. Vamos. Mas pelo menos com a televisão a família ficava junto. Só não pode conversar, né? Então fica quieto que eu estou ouvindo. Mas pelo menos sentava junto. Agora o smartphone é um capetinha, né? Porque a pessoa senta para comer e está ali. Alguém conversa com a pessoa nem ouve. Então está dentro de casa, tem 5 pessoas dentro de casa, ninguém conversa com ninguém. Como é que a família vai para o altar do Senhor? Então fica todo mundo ali, smartphone, e vai Facebook, Twitter, e quando a turma cansar, o inimigo já sugere outras coisinhas. Então hoje a família não fica junta. Vai comer, irmãos, faz um pacto da tua casa. Quando for comer, ninguém leva o telefone, pelo menos a comida. Ó, pessoal, deixa o telefone, vamos comer, vamos falar bem do pastor Adivanir, né? Um bom tema para você ali na mesa. Né? Então, sentar na mesa, conversar alguma coisa, fala algum assunto, qualquer assunto que seja edificante. Então, a gente tem que dar o exemplo. Se nós queremos abençoar, nós temos que dar o exemplo pessoal. Meu exemplo pessoal fala mais do que qualquer outra coisa. Meu exemplo. O exemplo visível. Por isso que colocava ali aqueles textos na testa, na mão. Para todo mundo ver que aquela pessoa estava seguindo ao Senhor. Algo perceptível. Então os filhos cresciam vendo os pais servindo a Deus. Quando chegava com 12 anos, ia ali para o templo, para a sinagoga, e se tornava filho da lei, tinha uma cerimônia, depois de 12 anos, uma cerimônia. Mas aquela criança, naquela cerimônia, tinha que recitar texto. Eu sou filho da lei, então você vai citar aqui um texto da palavra, esse texto. Então a criança tinha que aprender para poder servir a Deus. Agora, nós precisamos dar um bom exemplo. Seja exemplo para as pessoas dentro da tua casa. Aplauda o Senhor. Para encerrarmos, minha família no altar do Senhor. Diga assim, com insistência. Versículo 9. Eis as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha aqui como é que Moisés orienta. É para insistir mesmo. A criança, se não olhasse para o pai que via aqueles textos, não tinha como entrar em casa e não ver. Ali nos umbrais da porta. E na porta. Nas portas tinha texto da Bíblia. Nos umbrais. A criança ia entrar em casa. Entrava. Via o texto. O que um pai estava fazendo? Insistindo no ensino. Ele estava ensinando com insistência. Além de ele ter falado, a criança saía. Quando voltava, Bíblia para ele. Está ali, Gênesis, Êxodo, está ali. Tinha que ler a Bíblia.
uma insistência clara, evidente. Insistir. Nós precisamos ter insistência no ensinamento aos filhos. O mundo radicaliza contra os nossos filhos. Então nós precisamos fazer de tudo para os filhos estarem com o Senhor. Tem lugar que eu chego e está escrito algum versículo numa porta. Eu acho bonito. Tem bonito uma porta, um versículo da Bíblia. Nós precisamos insistir para quem entrar na tua casa e ver ali que você é servo, serva de Deus. Pastor, isso é um radicalismo? Não é. O mundo é assim. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ensinar com insistência, determinação. Vamos ensinar. Se nós queremos a família no altar do Senhor, nós precisamos radicalizar. Caso contrário, não vamos conseguir. Amém? Fique de pé, aplauda o Senhor, pastor Reginaldo e a equipe do louvor. Ensine com fidelidade, ensine com dedicação, ensine com exemplo, ensine com insistência, e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te usar. A tua família será uma família diferente. A tua família será uma família abençoada. Deus tem propósitos para a tua casa. A tua casa não é qualquer coisa, não. É o teu lar, é tudo de bom. A tua casa é importantíssima para você. Mas você tem que ser uma pessoa de Deus, e envolver a tua família com Deus. A bênção estará na tua casa. Deus tem muito para a tua família. Ele quer ajudar a tua família, Ele quer abençoar a tua família. Priorize a tua casa.